Oi, muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta ao ABF. A gente falou, numas aulas anteriores, sobre classificação dos seres vivos. E nessa aula, falamos muito sobre Linneu, com o seu sistema natural de classificação, organizou, dividiu os organismos em táxons, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E ele fazia essas divisões com base nas características anatômicas dos seres vivos. Hoje nós vamos falar então sobre filogenia e a gente vai entender a relação que ela tem com a classificação dos seres vivos. Então vem comigo, que é depois da vinheta. Muito bem, a filogenia ela é uma representação do grau de parentesco evolutivo que se tem entre os seres vivos. Linneu, lá atrás, ele acreditava, primeiro que ele não acreditava na evolução por ser um criacionista, então ele organizava os seres vivos ali em categorias de acordo, em grupos, de acordo com as suas características anatômicas. A filogenia, ela é um ramo da classificação biológica que vem fazer a comparação molecular entre os seres vivos e a partir daí, com a segurança da análise do DNA, de RNA, de proteínas e afins, estabelecer o grau de parentesco que se tem evolutivamente entre as espécies. A filogenia, então, é uma representação gráfica e a partir desses dados moleculares de comparação é possível desenhar um gráfico, estabelecer um gráfico, um desenho que represente esse parentesco. Esse desenho ele é chamado de árvore filogenética e existem vários tipos, mas o que vai mostrar bem pra gente a representação do grau de parentesco é o cladograma. Eu coloquei aqui um cladograma de forma bem genérica para a gente entender mais ou menos como ele funciona. Então olha só, toda vez que eu tenho uma linha significa um clado. O clado, ele vai mostrar para mim qual espécie surgiu naquele determinado momento. Aliás, falando em momento, é importante a gente saber que a filogenia, ela é uma relação temporal. Ela mostra pra gente a espécie mais atual e a mais antiga. Ou seja, nessa linha do tempo, eu consigo ver as espécies mais antigas e as espécies mais atuais. Muito bem, esses clados, eles surgem em determinados momentos, espécies surgem em determinados momentos e a gente consegue estabelecer o momento do surgimento de um clado, o momento de surgimento de uma espécie, quando ocorre essa bifurcação, que é chamada de cladogênese. E olha só que interessante, eu vou pegar esse exemplo aqui, onde eu tenho a formação de um clado que leva lá para a espécie A. Esse momento aqui de bifurcação, nessa cladogênese, havia aqui um indivíduo que deu origem à espécie A e que deu origem às outras espécies. Esse cara aqui, ele é um ancestral comum. E olha só, a gente também, até esqueci de colocar o pontinho aqui, vamos colocar ele aqui. Existe nesse momento também uma outra bifurcação, uma outra cladogênese, que está mostrando que nesse momento aconteceu a divisão, a bifurcação dessa espécie em duas outras, a A e a B. E esse cara aqui é o ancestral comum entre essas espécies. Repara o seguinte, a espécie C, então nesse determinado momento aqui houve uma cladogênese e eu originei aqui a espécie C. Esse cara aqui, repare que ele não chega lá no topo, ele tá mais curtinho. Isso indica pra gente que essa espécie C aqui, ela foi extinta, ok? Muito bem. Seguindo então, nós temos aí um outro indivíduo que em determinado momento originou duas espécies, houve uma cladogênese aqui, portanto esse cara é um ancestral comum. E aqui, ó, mais um pontinho, entre outro ancestral comum que deu origem às espécies D e E. Ao longo do processo evolutivo,
surgem características nos seres vivos. E nós temos dois tipos de características. As apomorfias, que são novidades evolutivas, que são características novas que surgem nas espécies, e as plesiomorfias, que são características antigas. Então, se a gente pegar para analisar esse indivíduo, o D e o F, o que eu posso entender? Que esses dois caras, eles dividem a mesma característica representada aqui pelo número 6. Acontece que em determinado momento da evolução, novas características surgiram, inclusive eles se separaram aqui em espécies diferentes, e a espécie F tem uma característica que não aparece anteriormente. Repara que nesse determinado momento que houve a cladogênese, essa característica aqui ainda não existia. Ela só apareceu depois. Então ela é uma novidade evolutiva. E é interessante que algumas novidades evolutivas, elas são exclusivas de determinadas espécies. Nesse caso específico, eu posso dizer que a característica 9 é uma característica exclusiva da espécie F, assim como 7 é exclusivo de D, 8 é exclusivo de E. Ao mesmo tempo, eu posso falar, por exemplo, que a característica 4 é uma característica comum entre as espécies C e ao ancestral comum que deu origem a D, E e F. Mas a característica 1, ela não apareceu ainda, ela não havia aparecido ainda. Então essas características, elas podem ser carregadas ao longo da evolução, então todos os indivíduos a partir de um determinado momento apresentam essa característica, ou características podem surgir ao longo do tempo e dando aí, sendo exclusivas ou pelo menos sendo comuns a um grupo menor de indivíduos. Aliás, é o número de características comuns que vai determinar o grau de parentesco evolutivo entre essas espécies. A gente vai ver dois cladogramas que são do reino vegetal e do reino animal e vai ficar um pouco mais fácil da gente entender essa situação. O que acontece nos grupos vegetais? Então nós temos na escala evolutiva o indivíduo mais antigo, que são as briófitas, os mais simples, que depois surgiram as pteridófitas e depois as gimnospermas e por fim as mais novas e mais evoluídas, as angiospermas. Então nós temos que todos esses indivíduos têm aqui um ancestral comum e esse ancestral comum é o cara que tem clorofila. Então, a partir daqui, todos os indivíduos terão clorofila. Então, olha só, nesse momento aqui da cladogênese, esse cara tem clorofila, esse cara também tem clorofila, esse também e esse também. Acontece que nesse momento aqui surgiram características que promoveram a separação desse indivíduo, fazendo a cladogênese e dando origem a espécies diferentes. Algumas dessas características são presença de tecidos de vasos condutores, presença de tecidos verdadeiros e presença de esporófito dominante. Em contrapartida, esse indivíduo aqui, que teve origem antes do surgimento dessas características, ele não tem esporófito dominante, ele tem o gametófito dominante. E a gente poderia colocar aqui as outras características, por exemplo, a ausência de tecidos verdadeiros, a ausência de vasos condutores. Então essas são características que ficaram aqui para as briófitas. A partir desse momento, essas características surgiram. Isso significa que os indivíduos que vieram depois do surgimento dessas características vão dividir essas situações aqui. Então, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são indivíduos que têm vasos condutores, que têm tecidos verdadeiros e esporófito como geração dominante. E ao longo da evolução, novas características foram surgindo. Em um determinado momento, a presença ou ausência de sementes fez com que houvesse uma cladogênese aqui. Então, repara, as sementes, elas são características presentes em gimnospermas e angiospermas, mas pteridófitas não possuem sementes. Da mesma forma, a presença de flores e frutos foi uma novidade evolutiva que surgiu após a bifurcação que deu origem às gimnospermas. Então, as gimnospermas não apresentam as flores e os frutos. Bom, quais
são as espécies mais aparentadas entre si? Se a gente for analisar essa filogenia bem simples, eu vou ter, por exemplo, que as gimnospermas e as angiospermas são mais aparentadas entre si do que as briófitas e as gimnospermas, por exemplo. E por que isso? Porque de acordo com a minha estrutura filogenética aqui, eu tenho que gimnospermas e angiospermas compartilham um número maior de características comuns e, portanto, elas são mais aparentadas. Tudo isso com base na comparação molecular. Eu coloquei aqui também para vocês a filogenia do reino animal, de forma bem simples, com somente algumas características, para a gente entender a análise da filogenia. Então, reparem que o primeiro ser vivo, a partir de um ancestral comum, ele foi um porífero. Os poríferos, então, são os mais antigos e mais simples animais de todo o reino. O que diferencia os poríferos do resto dos animais? Que, aliás, né, gente, essa filogenia aqui eu usei régua e ela ficou muito mais bonita do que as outras que eu não usei. Mas, enfim, a característica que vai dividir esse ancestral comum aqui em poríferos e os demais animais é a ausência de tecidos verdadeiros. E olha só, essa característica aqui, ó, a ausência de tecidos verdadeiros, ela acontece somente nos poríferos. Então eu posso dizer que ela é uma característica exclusiva de poríferos. A partir daí, os tecidos verdadeiros surgiram, dando origem aos outros seres vivos. Em um determinado momento, houve uma cladogênese e os quinidários ficaram com a característica de serem diblásticos, ou seja, possuírem no seu desenvolvimento embrionário somente 2 folhetos que vão dar origem aos seus tecidos, né? A partir daqui, houve o surgimento de uma outra característica, que é a triblastia, ou seja, os indivíduos passaram a ter 3 folhetos embrionários durante o seu desenvolvimento, que dão origem aí aos tecidos e órgãos. Então, o fato de quinidários terem surgido antes do surgimento dessa característica faz com que eles ainda carreguem essa característica antiga aqui, que ficou também exclusiva deles. Em outro determinado momento, houve uma separação que deixou para trás os plateumintos. Qual característica é essa? O tubo digestivo incompleto, ou seja, um único orifício por onde entra o alimento e por onde saem as fezes, vamos chamar assim, os elementos que serão eliminados. E depois disso, então, o tubo digestivo tornou-se completo. A partir daqui, todos os seres vivos, todos os animais que surgirem vão apresentar boca e ânus para a entrada da comida e liberação das fezes. E repara aqui, nesse determinado momento houve uma outra cladogênese. Então aqui eu tive uma bifurcação que deu origem a 2 ramos, que são protostômios. Os indivíduos protostômios são aqueles cujo blastóporo, que é uma estrutura embrionária, origina primeiramente a boca. Proto é primeiro, estoma é boca. Então, nemateumintos, olha aqui, moluscos e anelídeos e artrópodes dividem essa mesma característica aqui. Então, são todos protostômios. Só que em um determinado momento da evolução, surgiu a presença de um celoma segmentado nesse caso ainda, mas tem essa presença do celoma, o que fez essa divisão aqui dos nemateumintos com os demais moluscos, anelídeos e artrópodes. Ou seja, a partir desse momento aqui, esses animais passam a ter a presença desse celoma segmentado. Ainda seguindo a evolução, nesse momento, surgiu a característica de segmentação do corpo. Então, repara que os moluscos não têm o corpo segmentado. Eles surgiram antes dessa característica. Porém, os anelídeos têm e os artrópodes também apresentam essa segmentação. E a presença de patas articuladas separou os artrópodes dos anelídeos. Então, eu tenho uma outra característica aqui que não existia nesse momento, portanto, os anelídeos não têm patas articuladas.
Nesse momento da evolução aqui, outra característica surgiu, que é a deuterostomia. Deutero é depois. Então, os deuterostômios originam a boca depois, ou seja, o ânus é originado primeiro a partir do blastóporo. E quais são os animais deuterostômios? Eu não preciso dizer porque você já entendeu. Você está certo se respondeu equinodermos e cordados. E eu trouxe também duas características que são exclusivas, uma de equinodermos, que é a presença da simetria radial, e outra que é a presença da notocorda no grupo dos cordados. Bom, eu espero que tenha ficado claro, que você tenha conseguido aprender como que a gente interpreta uma filogenia. É claro, para a gente ter segurança e interpretar bem direitinho, a gente precisa fazer bastante exercício e colocar em prática o que a gente aprendeu aqui. Eu espero ter ajudado. Se você está assistindo essa aula e chegou até aqui, não esquece de tirar um print e postar no seu Instagram. Me marca aí. Então eu fico por aqui, a gente se vê na próxima aula. Um beijo e até a próxima!